As histórias e lendas de seres malignos que habitam o nosso mundo é um tanto quanto antigas. Histórias essas que ditam que esses seres retornam da vida após a morte para sugar nossos sangues. Figuras como Lestat, Drácula ou Nosferatu está no imaginário humano há muito e muito tempo. Isso só mostra a capacidade humana de sentir interesse por figuras como estas. O Pânico de Londres sobre os vampiros. No século XIX, havia uma percepção muito diferente do que temos hoje em dia sobre essas criaturas. Naquele momento, o mito dos vampiros começava a criar grande força por toda a Inglaterra. Todos contavam histórias de vampiros que atacavam, que se vingavam e que bebiam o sangue de suas vítimas. Por isso era costume exumar o corpo dos seus entes queridos, porque tinham medo que se transformassem em vampiros e se vingassem dos seus inimigos, ou matar o resto de sua família, voltando do inferno. Os vampiros não foram criados do nada. Eles vieram de diversas crenças antigas, tradicionalmente do povo europeu. Essas crenças nas quais dizia que mesmo os mortos enterrados poderiam estar andando no meio dos vivos. Há inúmeros casos documentados com respeito a isso. Um dos mais conhecidos e aterradores é da jovem Mercy Brown. Ela nasceu em Exeter, Estados Unidos, em 1873 e morreu com a idade de 19 anos de uma epidemia que provocou uma grave enfermidade no sistema respiratório, uma tuberculose que estava ceifando várias vidas naquela região, e por isso ela veio falecer. Porém, toda a sua família também havia falecido dessa mesma doença. George Brown, o agricultor, talvez tenha sido uma das maiores vítimas da tuberculose. Sua esposa, Mary Brown, foi a primeira da família a falecer por causa da doença. Mary Olive também morreu. Era filha também de George. Em 1980, Edwin, único filho homem de George, também contraiu tuberculose. Um ano depois, o estado de Edwin piorou e seu pai decidiu enviá-lo para as montanhas no Colorado Springs, onde o clima era melhor e a doença poderia ser curada pelo ar puro e tratamento especializado. A viagem não funcionou e quando Edwin voltou a Exeter, seu estado estava ainda mais grave. No mesmo ano, foi aí que Mercy Brown, filha mais nova, contraiu a doença e também morreu. George Brown caiu em desespero. Não sabia o que fazer. Ele foi atrás de bruxas e curandeiros, mas nada aliviava sua dor. E um dia começou a escutar alguns rumores, nas quais o povo dizia que seus familiares poderiam ter algo a ver com histórias de vampiros, que devia ter um parente diabólico cercando amaldiçoado, que seria de fato um vampiro, e que esse pouco a pouco estaria atacando sua família para saciar seu desejo de sangue. Aquelas conversas, aqueles rumores para aquele homem se tratava de um absurdo e ele não acreditou. Mas muita gente começou a acreditar que tal superstições era realidade.
Por isso se chama o pânico do vampiro, porque as pessoas naqueles lugares entraram em pânico e começaram a fazer coisas para acabar com as maldições. O pânico era tal que podiam ver janelas fechadas com madeiras travando as portas por dentro e por fora. Pessoas andando com amuletos e indo por lugares diferentes para a igreja para que não se deparassem com tal criatura, já que todos temiam passarem juntos ao cemitério, pois este era o lugar onde saíam os mortos transformados em vampiros. Foi devido a isso, apesar de não acreditar, que aceitou o que o povo pedia, a exumação da sua família. E com isso ele pediu ajuda ao médico. Primeiro abriram o caixão de sua filha, Mary Olive, e de sua esposa, Mary Brown. Era inverno, estava muito difícil de cavar a terra congelada, mas os homens foram valentes e abriram as covas da mãe e da filha. A filha pequena só encontraram ossos. Da mãe havia um corpo mumificado que expelia um odor estranho. Mas quando abriram a tumba de Mercy Brown, o povo ficou completamente estarrecido. Era aterrador. A jovem parecia que estava dormindo dentro do caixão. Era claro que não era a mesma, mas o estado de conservação era inacreditável. Ela apresentava cabelos mais longos do que quando havia sido enterrada. As unhas estavam maiores, e o que mais incomodava as pessoas é que de fato parecia que estava dormindo. Isso reforçava as suspeitas que realmente ela era um vampiro. E o próximo ato foi arrancar o coração dela e queimá-lo. Uma das versões é que quando arrancaram o coração dela, ela lutou com os dois homens. Porém, quando eles lutaram, eles a venceram. Porém, não foi suficiente e o seu irmão acabou falecendo pela mesma enfermidade. De fato, uma história tão antiga é contada até nos dias atuais. Pessoas supersticiosas acreditam que de fato isso ocorreu, que ela realmente era um vampiro. Porém, esse caso não foi o único. Casos muito arrepiantes que ocorreram naquela época. Mas esse caso é o caso mais famoso. No entanto, que ela é conhecida como a última vampira da Nova Inglaterra. Mas de fato quero falar algo. Todas essas coisas era devido à falta de conhecimento da anatomia e composição de nosso corpo. O que passou com o corpo de Mercy Brown foi o seguinte: quando morremos, o nosso corpo se desidrata. De fato, os dentes parecem que estão maiores devido à desidratação, porque é uma grande perda de líquido. E quando morremos, há uma excreção de líquido escuro pelo nariz e pela boca. O médico daquela época achou que aquilo fosse sangue, e as pessoas que estavam ali em volta também, parecendo que ela havia bebido sangue das pessoas, que de fato não era verdade. E eles não sabiam como ocorria as doenças. Eles tinham uma ideia de que os vampiros eram os causadores dessas doenças. E isso fazia com que a culpa total fosse dada a seres místicos e não
a uma patologia que veio ocorrer com esse indivíduo, devido a vírus ou bactérias. E foi assim que começaram a acreditar que existiam vampiros. Foram criadas várias criaturas que foram retratadas em livros europeus. Se vocês gostaram desse vídeo, dê seu joinha, dê seu like, compartilhe e fique ligado, porque haverá mais vídeos como esse no Desbravando o Desconhecido.